Bom dia, turma! Mais uma vez quem fala com vocês aqui é o professor Jonas. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje, o nosso conteúdo falará sobre raiz quadrada exata de números racionais. Muito bem, então nós vamos aplicar as raízes quadradas nos números racionais. Nas aulas anteriores, estudamos algumas operações com os números racionais: adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Então, para concluir essa parte de operações com números racionais, vamos falar sobre a raiz quadrada de números racionais. Antes da gente iniciar, é necessário lembrar o que é a raiz quadrada de um número. Veja só, podemos dizer que a raiz quadrada de um número é a operação inversa da potenciação, pois temos que a vezes a é igual a ao quadrado. Isso implica dizer que a raiz quadrada de a ao quadrado é igual a a. Ou seja, é muito importante que você saiba utilizar as potências, porque a raiz quadrada depende desse conteúdo. Por exemplo, quando você fala em raiz quadrada, você está falando em um número que, quando ele é multiplicado por ele mesmo, ele vai dar outro número que representa a raiz quadrada dos números que foram multiplicados. Vamos ver aqui alguns exemplos. Nós temos aqui, para determinarmos a raiz de um número, basta descobrirmos o número que, multiplicado por si mesmo, resulta no número de raiz. Veja os exemplos. Raiz quadrada de 1 é igual a 1, pois 1 vezes 1 dá 1. Raiz quadrada de 4 é 2, pois 2 vezes 2 dá 4. Raiz quadrada de 9 é 3, pois 3 vezes 3 é 9. Raiz quadrada de 16 é 4, pois 4 vezes 4 é 16. Raiz quadrada de 25 é 5, pois 5 vezes 5 dá 25. E assim acontece com os demais números. Por exemplo, raiz de 36 é 6, de 49 é 7, de 64 é 8, de 81 é 9 e raiz quadrada de 100 é 10. Então você percebe que a raiz quadrada é isso. É um número que representa um valor que, ao ser multiplicado por ele mesmo, vai dar um resultado que é a sua raiz quadrada. Muito bem, então. Quando temos um número muito grande, podemos fazer uma decomposição por fatores primos. Veja só, quanto é a raiz quadrada de 2.704? Bem, é difícil imaginar logo de cabeça um número que, multiplicado por ele mesmo, dê esse valor. Quando são números pequenos, como por exemplo 36, a gente pode imaginar, bem, 6 vezes 6 é 36, então a raiz quadrada de 36 é 6. Mas no caso de números bem grandes, que tem muitos algarismos, como é o caso desse, nós podemos fazer a decomposição por fatores primos. Como assim? Bem, primeiro você observa se o número é divisível por 2. Se for, você começa a dividi-lo, ou a fatorá-lo. Veja só, 2.704 dividido por 2 vai dar 1.352. Só que 1.352 também é um número grande. Então é necessário dividir ele novamente por 2. Então, ao fazer isso, você vai ter 1.352 dividido por 2 vai dar 676. 676 ainda é grande, então você vai dividir por 2 novamente, que vai dar 338. Aí você continua dividindo por 2, que vai dar 169. 169 não é divisível por 2. Então você vai tentar sempre um número posterior, Você vai tentar por 3, até perceber qual é o número que divide ele. Aí você nota o quê? Que 169 vai ser divisível por 13, que vai dar 13. E o 13 é divisível por ele mesmo, que vai dar 1. Ou seja, no fim das contas, você vai fazer o seguinte: todos os valores que você utilizou para dividir os números, você vai colocar em uma raiz quadrada, e aí você vai colocar ele agrupado de 2 a 2 para formar quadrados. Por exemplo, aqui eu tenho o número 2 duas vezes, então coloco 2 ao quadrado. Mas eu ainda tenho mais 2, então coloco novamente 2 ao quadrado.
e eu tenho 13 duas vezes também. Então você coloca 13 ao quadrado, tudo dentro de uma raiz quadrada. Por que eu coloco a raiz quadrada? Bem, que existe uma propriedade que diz que quando você tem uma raiz quadrada, dentro dessa raiz você pode cancelar a raiz com o quadrado, ou seja, com o número 2, que é o expoente de cada um desses termos. Nesse caso, você pode pegar apenas a parte que representa a base da potência. Veja só, 2 vezes 2 vezes 13 vai dar 52. Então, dessa forma, você encontrou a raiz quadrada de 2704. Se você quiser, você pode testar. Basta multiplicar 52 vezes 52, que vai dar 2704. Então, essa é uma forma de você tirar a raiz quadrada de um número grande. Esse método se chama decomposição em fatores primos, certo? Muito bem, mas vamos falar agora sobre a raiz quadrada de número racional na forma fracionária. Às vezes, os números racionais vão aparecer na forma de fração. E aí, para tirar a raiz quadrada, você precisa analisar quem é o valor do numerador e o valor do denominador. Veja só aqui alguns exemplos. Nós temos aqui calcular a raiz quadrada de 16 sobre 25. Basta você aplicar a raiz quadrada, e aí qual é a raiz quadrada de 16? É 4. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então, a raiz quadrada de 16 sobre 25 vai ser igual a 4 sobre 5. Muito bem. Da mesma forma, você pode aqui calcular a raiz quadrada de 49 sobre 36. Basta anotar o que? Qual é a raiz quadrada de 49? É 7. E a raiz quadrada de 36 é 6. Então, a raiz quadrada de 49 sobre 36 vai ser 7 sobre 6. Então, essa é a forma de tirar a raiz quadrada de número racional que esteja na forma fracionária. Basta tirar a raiz quadrada normalmente, tanto do numerador quanto do denominador. E aí você vai encontrar uma fração que representa a raiz quadrada dessa outra fração. Muito bem. Mas, e se o número estiver na forma decimal? Bem, nesse caso, o número na forma decimal, ele pode sempre ser transformado em uma fração. Veja que, por exemplo, se eu tiver calcular a raiz quadrada de 0,81. 0,81 é o mesmo que eu escrever 81 sobre 100. Por quê? Porque 81 dividido por 100 é 0,81. Então, se 0,81 é igual a 81 sobre 100, basta tirar a raiz quadrada de 81, que é 9, e a raiz quadrada de 100, que é 10. Então, a raiz quadrada de 0,81 vai ser 9 décimos ou 0,9. Então, todos os dois valores estão corretos. Por quê? Porque 9 décimos é igual a 0,9. Então, você pode representar ou na forma de fração ou na forma decimal. Não tem problema. Para finalizar, temos aqui mais um exemplo. Calcular a raiz quadrada de 0,0144. 0,0144 é o mesmo que representar 144 dividido por 10.000. Como é que eu faço para saber qual é o número que vai ficar no denominador? Nesse primeiro exemplo aqui, você nota que após a vírgula eu tenho dois algarismos. Então, embaixo eu tenho que colocar 2 zeros. Por isso que deu 100. Nesse outro caso, você nota que depois da vírgula você tem 4 algarismos. Então vai ser 4 zeros, 1, 2, 3, 4, que vai dar 10.000, certo? Então essa é a regra. Você conta a quantidade de algarismo que tem depois da vírgula e você vai expressar um número múltiplo de 10 com a quantidade de zeros correspondente à quantidade de algarismos após a vírgula. Enfim. Continuando aqui a continha, a raiz quadrada de 144 é 12 e a raiz quadrada de 10.000 é 100. Então a resposta vai ser 12 sobre 100 ou 0,12. Muito bem. Então essa foi nossa aula sobre raiz quadrada exata de números racionais. Espero que vocês tenham entendido. Façam a atividade e tenham bons estudos. Bom dia.